Comprei o enxoval do meu neto com todo o amor que tinha no peito. A sogra do meu filho pegou cada peça, jogou no canto da sala e gritou na minha cara: "Você dá pena, pobretona. Minha filha merece luxo, e você não tem como pagar." Eu não disse uma palavra. Apenas peguei minha bolsa e saí. No dia seguinte, quando ela foi fechar a conta da maternidade, o cartão foi recusado 3 vezes. Seu rosto de deboche ficou em choque quando o gerente apontou a quem ela teria que implorar socorro. Eu ouvi o barulho do meu próprio coração quando aquelas sacolas foram esvaziadas no sofá de veludo bege. Não foi um som forte. Foi exatamente o oposto. Foi o silêncio pesado que vem depois de um impacto. Aquele momento em que o ar some dos pulmões e o mundo para por 2 segundos enquanto o cérebro tenta processar o que os olhos acabaram de ver. Body de algodão egípcio. Macacão com bordado feito à mão. Manta térmica macia como nuvem. Toalha felpuda com capuzinho de ursinho. Tudo o que eu havia escolhido com as minhas próprias mãos, peça por peça, em 5 lojas diferentes, ao longo de 2 semanas de tarde, tudo espalhado no veludo bege daquele sofá importado como se fosse resto de sacola de brechó jogada no chão de mercado. E a mulher que havia feito isso estava de pé na frente de mim com um sorriso venenoso nos lábios vermelhos, perfume caro chegando antes do raciocínio, unhas compridas de esmalte vermelho apontadas na minha direção como se eu fosse um problema que precisava ser catalogado e arquivado. "Você dá pena, pobretona." Ouvi cada sílaba com uma nitidez que nunca vou esquecer enquanto viver. Minha filha merece luxo de verdade. Importado, italiano, francês. Essas roupinhas de classe média não vão tocar na pele do meu neto. Meu neto. Ela disse meu neto como se aquela criança que ainda nem tinha nascido pertencesse exclusivamente à linhagem dela. Como se o sangue do meu filho que corria naquelas veias fosse apenas um detalhe inconveniente, uma nota de rodapé na história grandiosa que ela havia escrito para a família dela. Deixa eu te contar quem eu sou antes de te contar o que aconteceu depois. Me chamo Elvira Mendes Costa. Tenho 69 anos. E cada um deles está gravado na palma das minhas mãos. Mãos calejadas de quem começou vendendo linha de costura de porta em porta aos 16 anos, num bairro operário de Curitiba, onde as casas eram pequenas, mas as pessoas eram grandes. Mãos que aprenderam a contar dinheiro antes de aprender a economizar, que aprenderam a investir antes de aprender a gastar, que construíram tijolo por tijolo, conta por conta, loja por loja, tudo que tenho hoje sem jamais pedir favor de ninguém que não fosse merecido. Hoje sou dona de 3 lojas de aviamentos e confecções no atacado e de uma distribuidora que abastece 230 clientes fixos entre costureiras, ateliês e pequenas confecções espalhadas pelo Paraná e Santa Catarina. Herdei metade disso com o meu falecido marido, Maurício Costa, que se foi há 14 anos de um infarto súbito numa tarde de terça-feira, enquanto tomava o café da manhã. A outra metade construí sozinha depois que ele se foi, porque parar nunca foi opção. Tenho 2.300.000 reais depositados no Banco do Brasil, fruto de 40 anos de suor, disciplina e uma virtude que ninguém me ensinou, mas que aprendi cedo. Humildade não é fraqueza. Humildade é estratégia. Moro na mesma casa térrea do bairro Água Verde que comprei há 40 anos. Dirijo um Gol branco de 2018 que está com revisão em dia. Vista-me com roupa confortável, calça de tecido, blusa discreta, sapato de couro com solado baixo. Não uso joia chamativa. Não ando com cartão de visita na mão. Não preciso. Quando as pessoas precisam de mim, elas me encontram. Leandra Fonseca nunca precisou me encontrar. Por isso, ela nunca me viu. Agora deixa eu te contar como aquela tarde de sábado começou. Passei as 2 semanas anteriores pesquisando sobre enxoval de bebê com uma atenção de quem está montando um contrato comercial. Não porque eu não soubesse o que estava fazendo, mas porque queria que fosse perfeito. Fui à loja da mamãe no Batel na segunda-feira. Passei 1 hora com a vendedora examinando bodes de diferentes tecidos. Fui à Boutique Petit no Shopping Pátio Batel na quarta, onde encontrei os macacões com bordado à mão que me encantaram. Na sexta, fui até uma loja especializada em artigos importados no Santa Felicidade,
onde comprei as mantas térmicas que vinham embaladas em caixa de presente, cheirando a lavanda. No sábado seguinte, fui em mais 2 lojas, até encontrar as toalhas de banho com capuz de ursinho que eu havia visto numa foto numa revista de maternidade. Gastei R$ 4.000. Não porque 4.000 era tudo que eu podia, mas porque 4.000 era o suficiente para dizer o que eu queria dizer. Eu pensei em você, Nenê. Eu te esperava. Eu te escolhi. Embrulhei tudo com papel de presente branco de gramatura pesada, aquele que não amassa. Coloquei fita de cetim num tom claro, que havia comprado na minha própria loja porque queria que fosse bonito. Dobrei as pontas com capricho como minha mãe me ensinou, aquela dobra de 4 dedos que deixa o canto firme e elegante. Pus as 3 sacolas grandes no banco de trás do Gol e dirigi até o Ecoville numa tarde de sábado com o coração cheio de uma expectativa que eu não conseguia nomear direito. Era a expectativa de ser avó pela primeira vez. Meu único filho, Lucas, 35 anos, contador, havia se casado com Jéssica Fonseca 2 anos antes, numa cerimônia onde eu me sentei na fileira de trás porque a Leandra havia me informado, gentilmente, que a primeira fileira era reservada para a família da noiva e que, como eu era viúva, talvez fosse mais adequado que eu ficasse numa posição mais discreta. Eu havia engolido aquilo em seco. Me sentei na terceira fileira, de tailleur cinza, assistindo meu filho se casar pela lateral, enquanto a mãe da noiva ocupava o centro do palco com um vestido drapeado e uma tiara que brilhava mais que a esperança dos jovens ao altar. Havia engolido muita coisa ao longo desses 2 anos de casamento do Lucas com a Jéssica. Havia engolido os natais sem convite. Os aniversários onde eu ficava sabendo pelo WhatsApp que havia sido uma festa pequena, íntima, família da Jéssica. Havia engolido a vez que a Leandra se referiu a mim como a mãe do Lucas, aquela senhora simples do Água Verde, numa reunião de família onde eu estava presente na mesma sala, a 2 metros de distância, como se eu fosse não apenas invisível, mas também surda. Havia engolido. Sempre engoli, porque Lucas era meu filho e eu o amava mais do que qualquer orgulho que eu pudesse sentir. E porque aprendi cedo que há batalhas que não valem a energia da luta. Mas naquele sábado eu não fui lá para lutar. Fui com 3 sacolas de presente e um coração aberto. Toquei a campainha. A empregada, uma moça jovem, uniforme preto, cabelo preso, olhar ansioso de quem anda na ponta dos pés dentro daquela casa, abriu a porta e me levou até a sala. A sala era grande, decorada com aquela ostentação calculada de quem contratou decorador caro e pediu para parecer revista. Sofá de veludo bege com almofadas bordadas, tapete persa que devia custar o salário anual de um professor, quadros abstratos na parede que custavam mais do que meu primeiro carro, teto com iluminação indireta, vasos de orquídeas brancas em todo canto, daquelas que ficam com suporte especial. Jéssica estava no sofá, barriga de 8 meses bem pronunciada, vestindo roupa de gestante de marca que eu reconheci porque vendia o tecido no atacado. Mexia no celular com aquele olhar vago de quem está presente, mas não está. Quando me viu, deu o sorriso que sempre me dava, educado, correto, vazio de qualquer calor. Oi, Elvira. Não sogra. Não dona Elvira. Elvira. Como se eu fosse uma colega de trabalho distante. Oi, Jéssica, vim trazer o enxoval do bebê. Escolhi cada peça com carinho. Ela olhou para as sacolas com aquela expressão que eu já conhecia. Aquela mistura de constrangimento e resignação de quem está prestes a ter que administrar uma situação desconfortável. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ouvi os saltos. Saltos altos, batendo no piso de mármore, com aquela cadência de quem sabe que o barulho dos próprios passos é uma forma de anunciar poder. Cada clique era uma declaração. Eu estou chegando, parem tudo, prestem atenção. Leandra Fonseca entrou na sala como entra quem foi criado, acreditando que as outras pessoas são cenário. 54 anos, loura de salão, aquele louro platinado que precisa de retoque quinzenal e custa o que eu pagava de aluguel nos primeiros anos do negócio. Vestido branco justo, comprimento na altura do joelho, decote discreto mas calculado, unhas vermelhas longas, brincos de brilhante que faiscavam na luz da tarde. E o perfume. Meu Deus, o perfume.
Chegou antes dela como uma nuvem densa, adocicado e almiscarado, enjoativo daquele jeito específico que acontece quando uma fragrância cara é usada em excesso por alguém que aprendeu que quantidade é sinal de qualidade. Aquele perfume ficou na minha roupa por horas depois que saí de lá. Ela olhou para mim, depois para as sacolas. Franziu a testa com aquela expressão de quem encontrou algo inesperado e levemente ofensivo. O que é isso? O tom era o de quem pergunta sobre um inseto na sala. É o enxoval que comprei para o meu neto. Mantive a voz neutra. Aprendi cedo que tom revela fraqueza antes que as palavras revelem intenção. Ela se abaixou, aquela curva calculada de quem faz questão de não amassar o vestido, e abriu a primeira sacola com 2 dedos, os 2 dedos das unhas vermelhas, com o cuidado de quem manuseia algo potencialmente contaminado. Tirou o bode de algodão branco com bordado à mão. Olhou. Virou de um lado, de outro. Depois o colocou de volta na sacola como quem devolve um recibo de compra que não vai usar. Empurrou a sacola em direção a mim com a ponta do sapato. Um gesto tão pequeno, tão casual, tão definitivo na sua crueldade cotidiana. Jéssica, você não vai usar isso. Jéssica abriu a boca. Mãe, deixa a... O olhar da Leandra a cortou no meio da frase como tesoura em fio de costura. Jéssica fechou a boca. Desviou o olhar para o celular. Ficou quieta. Então, Leandra pegou a segunda sacola. E dessa vez, não retirou uma peça. Despejou tudo no sofá, num gesto amplo, os macacões, os bodes, as toalhas, as mantas, o papel de presente amassando, a fita de cetim descaindo, tudo espalhado naquele veludo bege caro como mercadoria de calçada. E me olhou nos olhos. Você dá pena, pobretona, disse com uma clareza que não admitia ambiguidade. Minha filha merece luxo de verdade, importado, italiano, francês. Essas roupinhas de classe média não vão tocar na pele do meu neto. Fez uma pausa de efeito, aquela pausa de quem está acostumada a discursar. Elvira, eu sei que você faz o que pode, mas o que você pode não é suficiente para o padrão da minha família. Então, por favor, não traga mais presentes. A gente já encomendou tudo que o bebê precisa. De Paris. Sorriso. Aquele sorriso afiado como lâmina. Você entende, né? Senti meu rosto queimar. Não de vergonha. Tenho quase 70 anos e aprendi a não ter vergonha da minha origem. Queimou de raiva. Uma raiva limpa, fria, daquele tipo que não grita, que não gesticula, que fica quieta e trabalha por baixo enquanto o mundo pensa que você está derrotada. Olhei para o Lucas. Ele tinha entrado na sala pelo corredor lateral, vindo do escritório onde ficava no fim de semana, quando tinha relatório para fechar. Ele havia parado no meio da entrada quando viu a cena. Via as roupas espalhadas no sofá. Via a expressão da sogra. Via meu rosto. E ficou parado naquela posição de quem congelou num fotograma. Corpo inclinado ligeiramente para frente, mãos nos bolsos, olhar baixo. 35 anos, altura de 1,80 m, ombros largos de um homem adulto, e ali estava ele parecendo um menino de 5 anos esperando para saber se ia apanhar. Ele não disse uma palavra, não recolheu as roupas, não colocou a mão no ombro da sogra e disse: "Precisa não, dona Leandra, não veio até mim." Não fez absolutamente nada, além de ficar parado naquele corredor, com os olhos no piso de mármore importado da casa, que a família da esposa havia comprado para o casal. Eu olhei para ele por 3, 4, 5 segundos. Contei internamente, esperando, dando ao meu filho a chance de ser o homem que eu havia criado. Ele não foi. Naquele momento, algo se assentou dentro de mim com a solidez de uma pedra que cai no fundo de um lago. Não foi decisão dramática. Foi apenas o reconhecimento claro e frio de que aquela situação havia chegado ao ponto em que não havia mais nada a fazer ali dentro daquela sala naquele momento. Olhei para a Leandra uma última vez. Para aquele rosto tenso de procedimento estético, para aquelas unhas que nunca pegaram numa vassoura, ou num ferro de passar, ou numa máquina de costura, para aquela arrogância construída sobre dinheiro do marido e nenhuma obra própria. Depois olhei para a Jéssica, que estudava o celular com a concentração de quem está evitando a realidade. Depois para o Lucas, que continuava com os olhos no chão.
Peguei a minha bolsa. A mesma bolsa de couro que comprei há 8 anos numa loja popular do centro, que já está com o fecho um pouco frouxo, mas que guarda tudo o que preciso. Me levantei do sofá com calma, sem pressa, sem drama. Tudo bem, eu disse. Desculpe o incômodo. Andei até a porta. Passei pelo Lucas sem olhar. Saí pela porta da frente que a empregada abriu com um olhar de constrangimento que ela não conseguiu esconder completamente. Entrei no meu Gol branco, coloquei o cinto, liguei o motor e dirigi até em casa com as mãos levemente tremendo no volante. Não de fraqueza, mas da contenção necessária para segurar uma coisa que, se eu deixasse sair ali, na frente da casa da Leandra Fonseca no Ecoville, seria grande demais para se guardar de volta. Mas antes de ligar o motor, fiz uma coisa. Tirei o celular da bolsa e mandei uma mensagem para o Antônio Vargas, meu gerente de conta no Banco do Brasil há 28 anos. Uma mensagem curta, direta. Antônio, preciso passar amanhã cedo na agência. Pode ser? É sobre o cartão empresarial. Guardei o celular, liguei o motor e fui embora. Eles achavam que eu havia saído derrotada. Achavam que as sacolas espalhadas no sofá eram a imagem final da história. Achavam que eu era o que parecia ser. Uma senhora simples, de carro popular, de roupa discreta, que tentou presentear a neta e foi devolvida para o seu lugar. Não sabiam que eu nunca fui ao meu lugar. Eu construí o meu lugar. E ele tem 7 dígitos no Banco do Brasil. Antes de continuar, preciso te perguntar uma coisa. Se fosse você, saía daquela sala calada igual a eu saí ou reagia diferente? Me conta nos comentários. Porque o que eu fiz no dia seguinte, muita gente não esperava. A mensagem do Antônio chegou às 7h42 da manhã seguinte. Passo bem, dona Elvira. Às 9 estou na agência. Te espero. Não dormi bem naquela noite. Deixa eu ser honesta com você, porque esse aqui é um espaço de verdade. Chorei. Não um choro de novela, não um choro performático de quem quer pena. Chorei daquele jeito feio, silencioso, que aparece tarde da noite quando você está sentada na sala com a televisão apagada e o único barulho é o da geladeira ligando e desligando e a casa inteira parece grande demais para uma pessoa só. Chorei porque tinha passado 2 semanas escolhendo aquelas roupas com amor, dobrado cada peça, embrulhado com papel de presente branco, escolhido a fita com cuidado. E alguém tinha despejado tudo aquilo num sofá com a mesma energia que se descarta um saco de cebola. Chorei porque meu filho tinha ficado parado no corredor sem dizer uma palavra. Chorei porque fui ao casamento do Lucas e fiquei na 3ª fileira. Chorei porque os natais dos últimos 2 anos tinham sido eu sozinha com a irmã Beatriz, na ceia da instituição religiosa onde ela vive, comendo lentilha e bacalhau com gratidão genuína, mas com um buraco no peito que a lentilha não preenche. Chorei porque trabalhei a vida inteira, construí tudo o que tenho com as mãos, e mesmo assim havia uma mulher que me olhava com os olhos que se reservam para quem não conta. Chorei por mim mesma. E depois parei. Porque dignidade não aguenta muito tempo no chão. Fui até o banheiro. Me olhei no espelho. 69 anos de rosto. Rugas que são registros de expressões, não de decadência. Cabelo branco que eu deixei crescer depois que o Maurício se foi, porque ele dizia que eu ficava bonita assim. Olhos castanhos que viram muita coisa e ainda não viram tudo. Olhei para mim mesma por um tempo, como faço quando preciso me lembrar de quem sou. Então fui fazer café. Café fresco de manhã cedo é uma das últimas coisas simples que ainda me fazem sentir que a vida tem estrutura. O cheiro do pó na colher, a água aquecendo, o som do coador pingando no silêncio da cozinha. Me sentei com a minha xícara de cerâmica branca, aquela que o Maurício ganhou numa feira e que tem um pequeno lascado na borda que eu nunca mandei consertar porque seria jogar fora um pedacinho dele. E liguei para a irmã Beatriz. Ela atende sempre. Não importa o horário, não importa se é noite ou madrugada ou manhã muito cedo. Faz 32 anos que a Beatriz é religiosa na Ordem das Carmelitas Descalças. Vive numa rotina de oração e silêncio que ela escolheu aos 18 anos e nunca questionou. Mas ela nunca desligou o telefone para a família. Nunca desligou para mim. Elvira. A voz dela é daquele tipo que acalma sem tentar. Não tem o mel artificial de quem está tentando consolar.
Tem a solidez de quem já viu muita dor e aprendeu que a melhor coisa que você pode fazer por alguém que está sofrendo é não fugir dela. Contei tudo. As sacolas, as roupas no sofá, as unhas vermelhas, o perfume enjoativo, a frase "Você dá pena, pobretona", o Lucas parado no corredor, a saída silenciosa. Contei com a voz firme no começo e depois fui perdendo o fio de contenção até terminar chorando de novo no telefone como adolescente, o que eu não faço há muitos anos. A Beatriz ouviu tudo, respirou fundo e quando terminou o silêncio disse: "Elvira, humildade é virtude, humilhação não é. Você tem o direito de se proteger, e se proteger às vezes significa mostrar quem você realmente é." Fiquei com aquilo reverberando dentro de mim o resto da manhã. Mostrar quem você realmente é. Minha vida inteira foi construída numa discreta recusa de mostrar quem eu sou. Aprendi com meu pai, que era operário numa fábrica de calçados e que tinha mais dignidade no olhar do que qualquer patrão que já o mandou, que quem precisa gritar o que tem é porque o que tem não fala por si mesmo. Aprendi com o Maurício, que levou 20 anos para convencer um fornecedor importante a visitar nosso depósito, não porque tínhamos medo de mostrar, mas porque sabíamos que quando o fornecedor chegasse, o que veria ia falar mais do que qualquer visita de apresentação. Aprendi na pele que o dinheiro de verdade não grita. Ele sussurra. E quem sabe ouvir, ouve. Mas há momentos em que o sussurro não chega, em que a outra pessoa está gritando tão alto que o sussurro se perde. E nesses momentos, às vezes, você precisa falar um pouco mais alto. Não por vaidade, por necessidade. Passei o domingo inteiro fazendo as contas. Não as contas do negócio, que Célia cuida com uma competência que me deixa tranquila dormir à noite. As contas da vida. Sentei na minha mesa de trabalho, aquela velha escrivaninha de madeira escura que o Maurício usava, com o cheiro de décadas de papelada e caneta esferográfica impregnado na madeira, e fiz um levantamento mental de tudo que havia sustentado silenciosamente ao longo dos 2 anos de casamento do Lucas com a Jéssica. O apartamento onde o casal morou antes da casa do Ecoville, os 3 meses de caução e o primeiro ano de aluguel, R$ 56 mil, que paguei sem dizer nada porque Lucas havia pedido emprestado e nunca devolveu, e eu decidi que não ia cobrar porque era meu filho. O casamento, não fui chamada para ajudar na organização, mas Lucas me ligou 2 semanas antes da cerimônia dizendo que tinham estourado o orçamento e pedindo ajuda. Depositei R$ 38 mil na conta dele. Não vi o dinheiro de volta. Não esperava. O consultório de dentista da Jéssica, que ela havia aberto uma clínica estética com uma sócia que sumiu depois de 6 meses levando os equipamentos, Lucas me pediu R$ 10 mil para ajudar a fechar os prejuízos. Depositei. As férias do casal em Portugal no ano passado, que Lucas disse que era viagem de aniversário de casamento e que tinha ficado acima do planejado, R$ 8 mil. Somei R$ 112 mil. Em 2 anos. Sem recibo, sem contrato, sem pedido de devolução. Dinheiro que saiu da minha conta e entrou na vida deles como se entrasse num buraco sem fundo. E naquele sábado, a mãe da esposa do meu filho havia me chamado de pobretona. Sentei com aquele número na cabeça por um tempo. R$ 112 mil. Não com raiva, com clareza. Com aquela clareza fria que vem quando você finalmente olha para uma situação sem a névoa do amor filial encobrindo os fatos. Na segunda-feira de manhã, vesti a mesma roupa que usaria qualquer outra segunda. Calça de tecido cinza, blusa bege de manga comprida, sapato de couro preto. Peguei a bolsa, entrei no carro e fui até a agência do Banco do Brasil no centro do Água Verde, onde tenho conta há 28 anos. Antônio Vargas tem 63 anos, cabelo grisalho penteado para o lado, óculos de aros dourados, paletó cinza que deve ter 3 ou 4 anos, mas está sempre impecavelmente passado. Me conhece desde que eu tinha 41 anos e entrei naquela agência pela primeira vez com um envelope de dinheiro, as economias de anos de trabalho, para abrir a conta que ia financiar a expansão do negócio. Me recebeu naquela época com seriedade profissional e foi ficando ao longo de quase 3 décadas com um respeito que foi crescendo à medida que os números da minha conta foram crescendo. Ele me recebeu com o sorriso largo de sempre, me levou para a sala fechada, ofereceu café.
Sentei, cruzei as mãos sobre a bolsa no colo e disse diretamente: Antônio, preciso aumentar o limite do meu cartão empresarial. Pode ser necessário fazer um pagamento grande nos próximos dias. Não dei detalhes. Não precisava. Ele assentiu, digitou no sistema com aquela eficiência de quem fez o mesmo movimento dezenas de milhares de vezes, resolveu a questão em menos de 15 minutos. Quando eu estava me levantando para ir embora, ele parou com as mãos sobre a mesa, aquele gesto de quem vai falar algo que está pesando. Hesitou. Dona Elvira, não é da minha conta, e não estou dizendo nada que não seja de conhecimento público nos sistemas do banco. Parou de novo. Eu esperando. A Fonseca Empreendimentos tem uma pendência fiscal em aberto há 60 dias. O sistema sinaliza automaticamente bloqueio preventivo em transações corporativas de alto valor até regularização. É protocolo padrão. Ficamos um momento em silêncio. Os dois. Ele olhando para mim com aquele olhar cuidadoso de quem disse o que precisava dizer, sem dizer mais do que devia. Eu processando o que havia ouvido. Depois me levantei, dei a mão para ele, saí pela porta de vidro da agência, entrei no meu Gol e fiquei sentada por um momento antes de ligar o motor. Não havia planejado nada. Não havia pedido nada. Mas o mundo às vezes se arranja para quem está de pé e de olhos abertos. Os dias seguintes foram uma reconstrução silenciosa. Voltei para as minhas lojas com uma presença que havia ficado um pouco distante nas semanas anteriores, quando estive absorta no universo do enxoval e da expectativa do neto. Célia, minha sócia, me olhou com aquele olhar de amiga antiga que não precisa de palavras para perguntar o que está errado. Me sentar com ela na sala de reuniões da distribuidora, com café na mão e contar o que havia acontecido foi como drenar um ferimento. Ela ouviu com a cara fechando progressivamente, aquela expressão dela de quem está muito brava, mas está contendo para não interromper. Quando terminei, ela ficou quieta por um segundo. Elvira, essa mulher não te conhece, mas vai conhecer. Não disse mais nada. Não precisou. Comecei a caminhar de manhã cedo, algo que havia parado de fazer quando o Maurício se foi porque a rua ficou mais silenciosa sem ele do lado. Voltei ao parque a 6 quadras de casa, aquele com os pinheiros altos e o lago artificial onde os patos caminham com aquela dignidade cômica de quem acha que o mundo existe para eles. Caminhei 40 minutos por dia durante aquela semana. Respirei ar frio de manhã de Curitiba, que tem aquele cheiro específico de pinheiro e umidade que é diferente de qualquer outra cidade que já visitei. E fui me sentindo devagar, eu mesma de novo. Não precisava de ninguém para me dizer que era suficiente. Nunca precisei. Mas às vezes a gente esquece isso quando alguém passa perto gritando o contrário. Fui à missa no domingo seguinte, sentei no banco de madeira dura da igreja Nossa Senhora de Lourdes, onde vou desde que me mudei para o Água Verde. Fechei os olhos e fiquei em silêncio por um tempo. Não com raiva, não com planos, apenas em silêncio, deixando a clareza assentar. Foi na terça-feira depois disso, numa tarde comum, que o telefone tocou. Lucas. Voz emocionada, aquela voz de quem está tentando ser controlado e não está conseguindo muito bem. Mãe, nasceu. Você é avó. É um menino, Gabriel. Fechei os olhos um segundo. Gabriel. Meu neto se chamava Gabriel. Abri os olhos. Perguntei, com a voz mais neutra que consegui. Posso ir lá conhecer ele? A pausa que seguiu foi suficiente para eu entender o que vinha a seguir, mesmo antes de ele falar. Mãe, é que a Leandra está aqui, e ela disse que é melhor você vir outro dia quando estiver mais calmo. Desliguei o telefone sem responder. Fiquei sentada na sala da minha casa, sozinha, com meu neto a 4 quilômetros de distância, num quarto de maternidade de luxo que eu não podia entrar porque a mulher que me havia chamado de pobretona havia decidido que o meu lugar ainda não era ali. Chorei pela segunda vez. Mas eram lágrimas diferentes. Não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de transição, aquelas que aparecem quando uma coisa termina e outra começa, quando você percebe que a versão que você era antes daquele momento vai ficar para trás porque tem que ficar. Na manhã seguinte, o telefone tocou às 8 da manhã. Antônio Vargas. Dona Elvira, lembra do que conversamos? Não era pergunta. A senhora pode querer passar por aqui hoje. Agradeci. Desliguei, penteei o cabelo, vesti a roupa que estava.
Peguei a bolsa com o cartão empresarial Platinum que quase nunca uso. Entrei no carro, mas ao invés de ir para o banco, fui direto para a maternidade Santa Cruz, porque meu neto estava lá, e chegou a hora. Quando entrei no setor financeiro da maternidade Santa Cruz naquela manhã, não havia planejado um discurso, não havia ensaiado, não havia calculado exatamente o que diria ou faria. O que eu tinha era informação, um cartão de crédito empresarial com limite suficiente e a clareza fria de quem passou 2 noites com os olhos abertos processando as peças de um quebra-cabeça que o mundo havia espalhado na minha frente. Ela estava lá, Leandra Fonseca. De pé no balcão do financeiro do 3º andar, voz alta com aquela ressonância de soprano irritado que atravessa paredes, gesticulando com as mãos de unhas vermelhas na direção de uma funcionária de jaleco branco que mantinha a calma com aquela compostura de quem está treinada para lidar com pessoas que acreditam que o volume da voz é diretamente proporcional à razão que tem. Isso é um absurdo. Vocês vão me processar. Meu marido é empresário. Vocês sabem quem eu sou? A funcionária, plaquinha com o nome Mariana, cabelo preso, olhar sereno como o lago de manhã cedo, repetia com paciência de catequista. Senhora, o cartão foi recusado. Precisamos de outra forma de pagamento para a liberação do quarto. Caminhei até o balcão. Leandra me viu. A expressão dela passou por confusão, irritação, e depois se instalou numa composição estranha que levou alguns segundos para eu identificar. Desconforto. Pela primeira vez desde que eu conhecia aquela mulher, ela parecia não saber o que fazer com a situação. O que você está fazendo aqui? A voz já estava a alguns graus abaixo do que estava um momento antes. Ignorei ela. Olhei para a Mariana. Quanto é a conta? A moça checou o sistema com aquela atenção cuidadosa de quem sabe que o número que vai dizer é relevante. R$ 74.480, senhora. Abri a bolsa. Tirei o cartão empresarial do compartimento de couro onde vive praticamente sem uso, porque a maioria das minhas compras são transferência bancária ou boleto. Aquele cartão de titânio com o nome Elvira M. Costa, gravado em relevo. Coloquei no balcão. Pode passar. O silêncio que se fez depois disso tinha textura. Era aquele silêncio denso de sala fechada, como quando a pressão muda antes de uma tempestade. A Mariana pegou o cartão, ligou para a operadora conforme procedimento padrão para valores altos, trocou algumas palavras breves no telefone, digitou os números com atenção. Eu fiquei de pé, bolsa no braço, olhando para o ponto médio acima do monitor da funcionária. Leandra ficou ao meu lado sem falar, sem se mover, com aquela qualidade de presença de quem parou de saber como existir no espaço. A máquina emitiu um bip. Aprovado. A Mariana me entregou o comprovante com 2 mãos, como se a formalidade do gesto honrasse o valor da transação. Obrigada, senhora Costa. Está tudo quitado. Peguei o papel, dobrei ao meio, coloquei na bolsa com calma. Então olhei para a Leandra, aquela mulher que havia empurrado o enxoval com a ponta do sapato, que havia dito você dá pena, pobretona com a mesma entonação de quem comenta o tempo, que havia me impedido de estar presente quando meu neto nasceu. Olhei para ela com uma calma que não precisei fabricar porque estava ali, instalada em mim desde que o Antônio tinha me dado aquela informação e eu havia entendido que o mundo às vezes resolve seus próprios desequilíbrios, desde que você esteja de pé quando chega a hora. Leandra, eu poderia ter ficado em casa. Poderia ter deixado você resolver isso sozinha. Falei devagar, sem elevar a voz, num tom que estava muito abaixo do dela, mas que ocupava o espaço de uma forma diferente. Mas não fiz isso. Sabe por quê? Ela não respondeu. Os olhos dela estavam arregalados, fixos em mim, com aquela expressão específica de quem está tendo que remontar uma narrativa inteira que achava que sabia de cor. Porque meu neto está nesse hospital. E eu não separo o que é do menino do que é da família dele, mesmo quando essa família ainda não aprendeu a me ver direito. Ela tentou falar. A voz saiu trêmula, fragmentada, sem o suporte que costumava ter. Eu não sabia, interrompi. Não de forma cruel, mas com firmeza. Não sabia porque decidiu que não precisava saber. Decidiu que eu era pobre porque dirijo carro popular e moro em casa simples. Esqueceu de perguntar quem eu era antes de decidir quem eu não era. Virei as costas.
Dei 2 passos em direção ao elevador. Parei. Olhei por cima do ombro uma última vez, não com drama, mas porque havia uma última coisa que precisava ser dita. Ah, e Leandra, o enxoval que você recusou? Cada peça foi escolhida a dedo. Custou R$ 4.000. Não porque eu não podia pagar mais, mas porque preço não define amor. Fiz uma pausa. Você vai aprender isso um dia, espero. Entrei no elevador. Subi para o quarto onde estava meu neto. Mas não foi ali que a história teve o seu verdadeiro ponto de virada. O momento em que tudo ficou claro de verdade veio 2 semanas depois, numa noite de terça que parecia absolutamente comum até não ser mais. Eu estava na sala, depois do jantar, ouvindo uma série de áudios de WhatsApp que havia deixado acumular durante o dia, mensagens de fornecedores, clientes, a Célia com um relatório de estoque. Quando cheguei no último áudio da lista, percebi que não era para mim. Era uma mensagem encaminhada pelo Lucas, sem querer. Uma dessas que chegam quando alguém clica no contato errado no celular. O áudio tinha 47 segundos. Reconheci a voz da Leandra nos primeiros 3. Não vou reproduzir palavra por palavra o que ela disse, mas o resumo é este. Ela estava falando com alguém. Por fragmentos da conversa, parecia ser a própria Jéssica, e discutia um plano de transferir o imóvel do Ecoville, aquela casa que a família Fonseca havia dado de presente de casamento para o casal, para o nome exclusivo da Jéssica, por meio de um instrumento jurídico que, se eu não entendi mal os termos que ela usou, excluiria o Lucas de qualquer direito sobre o bem em caso de separação. E mencionou que havia uma consultora jurídica envolvida. E mencionou que isso precisava acontecer antes do registro de nascimento do Gabriel, que estava marcado para a semana seguinte. Fiquei com o celular na mão por um longo momento. Repliquei o áudio 3 vezes. Depois fui até a escrivaninha do Maurício, sentei e fiquei olhando para a parede por alguns minutos com aquela concentração de quem está catalogando informações antes de decidir o próximo passo. Não era raiva o que eu sentia. Era algo mais frio do que isso. Era o reconhecimento de que a humilhação do enxoval havia sido apenas a superfície de algo que ia mais fundo. Que Leandra Fonseca não era apenas uma mulher arrogante que havia desprezado a minha origem. Ela era alguém que estava, de forma ativa e calculada, trabalhando para garantir que meu filho, o pai do meu neto, ficasse em posição de vulnerabilidade dentro do próprio casamento. E que meu filho não sabia. Liguei para a Beatriz naquela mesma noite. Contei o áudio. Ela ouviu em silêncio. Quando terminei, disse apenas: Elvira, você precisa de um advogado e precisa falar com o Lucas. Respondi: ainda não. Primeiro preciso entender o que estou enfrentando. Ela não discutiu. Nunca discute quando eu tomo uma decisão no tom que tomei. Na manhã seguinte, liguei para a Célia. Preciso do nome do advogado que você usou no caso do fornecedor do ano passado. Ela me deu o número em 30 segundos. Marque uma consulta para aquela tarde. O escritório do Dr. Fernando Bastos ficava num prédio comercial no Batel, 8º andar, com aquela vista de Curitiba que parece mais arrumada de cima do que de perto. Ele me recebeu com a seriedade de quem cobra bem pelos serviços, mas entrega o que promete. Expliquei a situação, o áudio, os termos que havia ouvido, minha preocupação com os direitos do meu filho sobre o imóvel. Ele ouviu, fez perguntas objetivas, tomou notas numa caderneta de capa dura. Depois me olhou sobre os óculos e disse: Dona Elvira, o que a senhora descreveu, se estiver configurado da forma como ouviu, pode caracterizar um instrumento prejudicial aos interesses do seu filho no patrimônio conjugal. Preciso ver o áudio e, se possível, identificar o instrumento jurídico que está sendo usado. Combinamos de nos encontrar novamente 2 dias depois. Mas antes de chegar lá, fui verificar algo que havia ficado no fundo da minha cabeça desde a conversa com o Antônio. A pendência fiscal da Fonseca Empreendimentos. Não precisei fazer nada ilegal para descobrir o que havia ali. A informação estava disponível nos sistemas públicos de consulta de débitos tributários. Sentei no computador da distribuidora com a Célia ao meu lado e abrimos o portal da Receita Federal. A Fonseca Empreendimentos tinha um débito em aberto de R$ 342 mil em tributos federais, mais uma notificação de autuação do exercício anterior que estava em fase de contestação administrativa.
O bloqueio preventivo que o Antônio havia mencionado era real. Qualquer transação bancária de alto valor da empresa ficaria sinalizada pelo sistema até a regularização da pendência. Célia me olhou. Elvira, você sabia disso? Respondi. Sabia que havia algo. Não sabia o tamanho. Ela ficou quieta por um momento. Então, quando ela tentou pagar a maternidade com o cartão corporativo, completei. O sistema bloqueou automaticamente. Não foi acidente. Foi protocolo. Fechei o computador. Fiquei sentada um momento pensando naquilo. A mulher que havia me chamado de pobretona, que havia encomendado enxoval de Paris para o neto, que morava numa mansão no Ecoville, estava com o cartão da empresa bloqueado por uma pendência tributária de R$342 mil. O dinheiro que ela exibia não era dela. Era montagem. Não era informação para usar como arma, era informação para entender o terreno. Porque quando você sabe em que chão está pisando, você sabe onde colocar o pé. Voltei ao doutor. Fernando Bastos com o áudio e com a informação da consulta pública. Ele ouviu tudo, fez mais perguntas, consultou a legislação em tempo real no computador. Ao final da reunião, me deu um panorama. O instrumento que a Leandra estava tentando usar para blindar o imóvel em nome da Jéssica era um instrumento legítimo, mas tinha condições de aplicação específicas. Se o imóvel havia sido dado como presente de casamento para o casal, a tentativa de transferência unilateral para nome exclusivo da esposa, sem o consentimento do marido, poderia ser contestada. O seu filho precisa ser informado, dona Elvira. E precisa agir se quiser proteger seus direitos. Eu posso ajudá-lo se ele quiser. Perguntei. Quanto tempo tínhamos antes do registro de nascimento do Gabriel, que era quando a Leandra havia mencionado que precisava estar resolvido. Ele consultou o áudio de novo. Se for o que ela disse, menos de uma semana. Saí do escritório com um prazo e um plano. Primeiro, falar com o Lucas. Não como acusação, não como revelação dramática, como mãe que tem uma informação que o filho precisa ouvir. Segundo, reunir tudo o que havia levantado de forma organizada para que o Lucas e o advogado pudessem decidir os próximos passos. Terceiro, garantir que quando a Leandra fizesse o próximo movimento, ela encontrasse a situação diferente do que esperava. Liguei para o Lucas naquela tarde. Filho, preciso te ver. Não é urgência de hospital, mas é importante. Pode ser aqui em casa amanhã de manhã? Ele veio no dia seguinte, às 10 da manhã, sem a Jéssica. Entrou com aquela expressão de quem não sabe o que vai encontrar. Me sentei com ele na mesa da cozinha, com café passado e o caderno de anotações à minha frente, e abri o assunto diretamente. Contei o áudio. Contei o que havia apurado com o Dr. Fernando Bastos. Contei a pendência fiscal da empresa dos pais da Jéssica. Não com drama, não com raiva, não com lágrimas. Com os fatos dispostos na ordem em que havia-os descoberto, claros e verificáveis. Lucas ficou ouvindo em silêncio, o rosto mudando conforme as informações chegavam. Quando terminei, ficou quieto por um longo tempo. O café esfriou na xícara. Depois disse devagar: Mãe, a Jéssica sabe disso? Respondi: Não sei. Mas a conversa no áudio era com ela, e ela não interrompeu. Ele assentiu, devagar, como quem processa algo pesado. Você acha que ela... Interrompi com cuidado. Filho, eu acho que sua esposa é jovem, que a mãe dela exerce muita influência e que às vezes a gente deixa outras pessoas tomar decisões que deveríamos tomar nós mesmos. O que eu acho que você precisa fazer é falar com o Dr. Fernando Bastos antes que o registro do Gabriel aconteça. Depois disso, você e a Jéssica resolvem o que for de vocês. Lucas ficou sentado na minha cozinha por mais 1 hora. Ligou para o Dr. Bastos. Marcou reunião para aquela tarde. Quando foi embora, me abraçou na porta, aquele abraço de filho que faz muito tempo que não vinha, e disse apenas: Mãe, me desculpa. Eu disse: Vai resolver o que precisa resolver. Fechei a porta. Me apoiei nela por um momento. Respirei fundo. A armadilha não estava pronta ainda, mas estava sendo montada. E desta vez não foi a Leandra que montou. 4 dias antes do registro de nascimento de Gabriel, o Dr. Fernando Bastos me ligou às 7h30 da manhã. Voz calma, aquela calma profissional de quem tem notícias significativas, mas aprendeu a não dar na voz antes da hora. Dona Elvira, o Lucas tomou as providências. Temos um panorama claro agora.
Precisamos de uma conversa com todas as partes. Perguntei. Quando? Ele respondeu. Quanto antes. O senhor Henrique Fonseca, pai da Jéssica, não sabe de nada do que está sendo tramado. Confirmei isso ontem. Fiz uma pausa. Como você confirmou? Respondeu com cuidado. Advogado-cliente é confidencial, dona Elvira, mas posso dizer que temos provas suficientes para a conversa que precisamos ter. Combinamos a reunião para 2 dias depois, num sábado pela manhã. Local, minha sala. Não a mansão do Ecoville. Não o escritório do advogado. Minha sala. A sala da casa térrea do Água Verde onde morei por 40 anos, com o sofá de tecido que está com o braço direito um pouco gasto de tanto uso, a mesa de madeira com a mancha de café que o Maurício fez há 20 anos e que nunca saiu completamente, a estante com fotos do Lucas desde bebê até adulto, a janela que dá para o jardim onde o jasmim floresce no começo do inverno. Minha sala, no meu chão, com as minhas regras. Na sexta-feira, preparei tudo com a meticulosidade de quem está montando um dossiê comercial. Peguei a pasta de couro que uso para reuniões de negócio, aquela com o logo discreto da Costa Aviamentos, gravado no canto inferior. Dentro, cópias dos comprovantes de transferência dos R$112 mil que havia enviado ao Lucas ao longo de 2 anos, organizados por data e valor. A consulta pública da pendência fiscal da Fonseca Empreendimentos, impressa e destacada nos valores relevantes. O resumo que o Dr. Fernando Bastos havia preparado sobre o instrumento jurídico que a Leandra tentava usar para blindar o imóvel. E uma última folha que eu havia preparado sozinha naquela madrugada, com os números simples e diretos da minha situação financeira. O saldo bancário, o faturamento anual das lojas, o valor da distribuidora estimado por avaliação de mercado que havia feito 2 anos antes para fins de planejamento sucessório. Não por vaidade. Para que os números falassem por mim com a clareza que eu havia decidido não me poupar mais de usar. Liguei para o Lucas na sexta à tarde. Amanhã de manhã, às 10, você vem aqui com a Jéssica. Chama a Leandra também. Pausa. Mãe, a Leandra não vai... Interrompi. Lucas, você a chama. O que ela decide é problema dela. Ele ficou em silêncio por um segundo. Tá bem, mãe. Desliguei. Fui para a cozinha, fiz jantar para mim mesma, comi com calma. Depois preparei o café da manhã para o dia seguinte com antecedência, aquele jeito que o Maurício achava engraçado. Coar, guardar na garrafa térmica, deixar tudo pronto para não ter trabalho pela manhã. Dormi 7 horas, o que para mim é sono profundo. Acordei às 6, caminhei no parque, voltei, tomei banho, vesti minha melhor roupa de reunião. Blazer cinza chumbo de tecido bom que comprei há 5 anos e que cai impecável no ombro, calça preta reta, sapato de couro com pequeno salto. Me olhei no espelho. 69 anos de rosto sério, cabelo branco arrumado, postura direta de mulher que passou 40 anos em pé atrás de balcão e mesa de reunião. Estava pronta. Às 9h45, o Dr. Fernando Bastos chegou. Coloquei a pasta de couro na mesa da sala. Ele colocou a dele ao lado. Bebemos café em silêncio. Às 10h12, o carro do Lucas parou na frente da casa. Eu observei pela janela. Lucas descia primeiro, depois a Jéssica com o Gabriel no bebê conforto. Depois, de um carro diferente, o SUV branco que eu reconheci, Leandra. Ela havia vindo. Bom, quando abri a porta, o rosto da Leandra fez aquela composição de desconforto que eu havia visto no setor financeiro da maternidade. Aquela expressão de quem chegou a um terreno que não conhece e está calibrando. Ela olhou para a fachada da minha casa. Casa simples. Fachada em reboco pintado. Jardim cuidado, mas sem ostentação. Entrou com aquele passo de quem está coletando informações para construir uma narrativa de desdém, mas ainda não encontrou o ângulo certo. Elvira. Cumprimento seco. Sem calor, mas sem a arrogância de antes. Ainda estava se posicionando. Leandra. Pode sentar. Indiquei o sofá. Ela se sentou na ponta, aquela postura de quem não quer encostar completamente no móvel. Lucas e Jéssica se sentaram no sofá do lado. Jéssica com o Gabriel adormecido no colo, cara fechada de quem sabe que a conversa não vai ser fácil. Lucas olhou para mim com aquele olhar de filho que está tentando entender o que a mãe está fazendo. Dei a ele um aceno discreto com a cabeça que significava
Confia em mim. Ele ficou quieto. O Dr. Fernando Bastos se apresentou. Leandra franziu a testa. Advogado? Que é isso, Elvira? Você me chamou para... Interrompi. Leandra, me deixa falar primeiro. Depois você fala o que quiser. Ela fechou a boca. Havia algo na minha voz naquele momento que ela não havia encontrado antes. A firmeza tranquila de quem chegou ao fim de um processo e sabe exatamente o que está fazendo. Me sentei na poltrona à cabeceira da mesa, onde sempre me sento nessa sala. Abri a pasta de couro. Vou começar pelos números, porque números não mentem e não têm sentimento. Tirei a primeira folha, os comprovantes. Ao longo dos 2 anos desde o casamento do Lucas com a Jéssica, realizei transferências bancárias para a conta do meu filho nos seguintes valores: R$56 mil para calção e primeiro ano de aluguel, R$38 mil para complemento das despesas do casamento, R$10 mil para ajuda com o prejuízo da clínica odontológica, R$8 mil para as férias em Portugal. Total, R$112 mil, sem recibo, sem contrato, sem pedido de devolução. Coloquei a folha na mesa. Não estou cobrando isso. Estou documentando que existia. Jéssica olhou para o Lucas. Lucas olhou para a mesa. Leandra ficou imóvel. Segunda questão. Tirei a segunda folha. A consulta pública fiscal. A Fonseca Empreendimentos tem uma pendência tributária em aberto de R$342 mil. Mais uma autuação em fase de contestação. Isso é informação pública, disponível em Portal Federal. É por isso que o cartão da empresa foi recusado na maternidade naquele dia. Coloquei na mesa. Não estou usando isso contra ninguém. Estou colocando no contexto do que vou dizer a seguir. Leandra começou a dizer algo. Levantei a mão, um gesto breve, mas definitivo. Ainda não terminei. Terceira questão. Tirei a folha com o resumo do Dr. Bastos. Há 2 dias um áudio de WhatsApp chegou até mim por engano. Era uma conversa onde se discutia a transferência do imóvel do Ecoville, que foi dado como presente de casamento para o casal, para o nome exclusivo da Jéssica, por um instrumento jurídico que, se aplicado conforme descrito no áudio, excluiria os direitos do Lucas sobre o bem em caso de separação. A intenção expressa era que isso acontecesse antes do registro de nascimento do Gabriel. Pausei. O Dr. Bastos vai explicar as implicações legais dessa tentativa. O advogado abriu a pasta dele. Falou por 10 minutos com aquela clareza de quem domina o assunto e sabe que a audiência não tem saída fácil. Leandra foi ficando mais pálida à medida que ele falava. Jéssica começou a chorar silenciosamente, as lágrimas descendo pelo rosto enquanto ela olhava para o bebê adormecido no colo, como se estivesse pedindo perdão para ele antes de poder pedir para os outros. Lucas ficou de rosto fechado, aquele fechado específico de quem está absorvendo uma informação que muda a estrutura de algo que achava que sabia. Quando o Dr. Bastos terminou, o silêncio na sala tinha uma qualidade física. O cheiro de café frio na garrafa térmica, o som distante de um carro na rua lá fora, a respiração irregular da Jéssica. Leandra tentou se recuperar. Elvira, você não entendeu o que estava acontecendo. Aquilo era uma conversa inicial. Nada estava decidido. Eu estava apenas... Interrompi. Leandra, eu entendo exatamente o que estava acontecendo. Entendo porque passei a vida toda num negócio onde as decisões têm consequências reais e onde ignorância não é defesa. Fiz uma pausa. Mas não vim aqui para destruir ninguém. Vim aqui para que as coisas fiquem claras. Me levantei. Tirei a última folha da pasta. Os números da minha situação financeira. Quando você me chamou de pobretona na frente da minha nora grávida, você tomou uma decisão baseada em uma hipótese que não verificou. Decidiu que eu era pobre porque meu carro é popular e minha casa é simples. Decidiu que eu não tinha condições, que eu não tinha peso, que eu era uma peça descartável nessa família. Coloquei a folha na mesa. Esses são os meus números. Não estou mostrando por vaidade. Estou mostrando porque você precisa entender o seguinte. Em 40 anos de trabalho, nunca precisei provar nada para ninguém. Nunca precisei mostrar extrato. Nunca precisei de aprovação. Mas às vezes o silêncio é mal interpretado. E silêncio mal interpretado gera situações como essa. Leandra olhou para a folha. Os olhos dela pararam nos números.
Vi, naquele momento, algo que nunca havia visto na expressão dela. O processamento de uma informação que desmontava uma narrativa inteira. Eu paguei a conta da maternidade do Gabriel porque meu neto estava lá e eu não separo o amor do filho das dificuldades da família. Mas que fique claro, não fiz isso porque devia. Fiz porque escolhi, e escolhas têm significado diferente de obrigações. Me virei para o Lucas. Filho, o Dr. Bastos vai te orientar sobre seus direitos em relação ao imóvel. Você e a Jéssica vão decidir o que querem fazer com esse casamento e com essa família. Não é minha decisão, é de vocês. Lucas assentiu. Jéssica continuava chorando baixinho, sem tentar se defender, sem tentar manipular. Havia algo naquele choro que era diferente do pranto performático que eu havia aprendido a identificar em pessoas que usam lágrimas como ferramenta. Era genuíno, feio, sem estratégia. Jéssica, ela me olhou. Você deixou sua mãe tomar decisões que eram suas. Isso vai ter consequências que você vai ter que trabalhar. Mas você é jovem, você é mãe, e você tem um marido que te ama mais do que merece às vezes. O que você faz com isso é escolha sua. Jéssica assentiu, limpando o rosto com a manga da blusa, sem palavras. Me virei para a Leandra uma última vez. Ela estava sentada na ponta do sofá, rígida, com aquele rosto tenso de quem está contendo muita coisa que não tem mais o espaço de antes para sair. Leandra, você é inteligente o suficiente para saber que o que tentou fazer poderia ter destruído sua filha tanto quanto meu filho. Isso é tudo o que tenho a dizer. Fechei a pasta de couro. O doutor Bastos vai ficar um pouco mais para explicar os próximos passos ao Lucas. Você pode ficar se quiser. Se não quiser, está liberada. Ela ficou por mais 40 minutos. Não porque quis, mas porque Lucas pediu que ela ficasse para ouvir as orientações do advogado junto com a Jéssica. Ela ficou quieta o tempo todo. No final, quando o advogado terminou e as pessoas começaram a se levantar, Leandra se aproximou de mim na entrada da sala. Ficou de pé a 1 metro de distância, sem o salto que geralmente dava a ela aquela sensação de superioridade de postura. Estava de sapatilha naquele dia. E de repente pareceu a sua idade, talvez até mais velha. Eu vira. Pausa. Eu errei. Mais pausa. Não sei se tem como desfazer. Olhei para ela por um momento. Não tem como desfazer, Leandra. Tem como não repetir. Ela assentiu. Saiu pela porta. Eu não fui atrás. Lucas ficou até o final da tarde. Conversamos na cozinha, enquanto Jéssica dormia no quarto de hóspedes com o Gabriel. Uma conversa longa, daquelas que ficam em aberto por muito tempo e de repente precisam acontecer de uma vez. Sobre a covardia da Sala naquele sábado do enxoval. Sobre os 112 mil reais que eu nunca cobrei, mas que existiam. Sobre quem ele queria ser como pai, como filho, como marido. Não chorei nessa conversa. Lucas chorou, às vezes. Eu ouvi. Às vezes falei. Às vezes fiquei em silêncio enquanto ele processava coisas que levam tempo para ter forma. Quando foram embora, fiquei na porta da frente observando o carro sumir na rua. O sol estava baixo, aquela luz laranja de tarde de outono em Curitiba que deixa tudo com uma cor de coisa que está terminando e começando ao mesmo tempo. Fechei a porta. Voltei para a minha sala. Me sentei na poltrona à cabeceira da mesa, com a pasta de couro fechada na frente de mim e o silêncio da casa ao redor. E fiquei um longo tempo sem fazer nada além de respirar. Alguns meses se passaram. A Fonseca Empreendimentos regularizou a pendência tributária. Ouvi isso pelo Dr. Bastos em conversa lateral, sem detalhes, porque não era informação que eu havia pedido e ele me deu apenas o suficiente para saber que o assunto havia sido resolvido sem desdobramentos maiores para a família. O instrumento que Leandra tentava usar para blindar o imóvel foi abandonado. O imóvel do Ecoville continua no nome do casal, onde sempre deveria ter ficado. Leandra Fonseca não me ligou, não me mandou mensagem. Mas o Lucas me contou que ela havia pedido a Jéssica que comunicasse a mim que estava disponível para conversar se eu quisesse. Não quis. Não por rancor, que é um peso que não carrego mais há muitos anos. Mas porque há conversas que só fazem sentido quando ambos os lados estão prontos. E eu não estava. E talvez ela também não estivesse ainda de verdade. A educação que eu mando de volta quando o Lucas traz recados dela é genuína.
Mas distância também é uma forma de respeito por si mesmo. O Lucas vem toda semana. Às vezes com a Jéssica, às vezes sozinho. Traz o Gabriel sempre. Meu neto tem 3 meses e já reconhece minha voz. Pelo menos é isso que eu escolho acreditar quando ele para de chorar quando me aproxima e fica me olhando com aqueles olhos enormes e escuros que são a cara do Maurício jovem. Jéssica está diferente, mais quieta, mais direta, menos daquele verniz de influenciadora que cobria cada palavra. Não somos amigas íntimas, mas somos respeitosas. É o começo de alguma coisa que pode se tornar mais com o tempo, se ambas quisermos. O enxoval que eu comprei está sendo usado. Jéssica me pediu as peças de volta, disse que queria que o Gabriel vestisse o que a avó havia escolhido com amor. Devolvi tudo sem cerimônia, sem comentário. Porque sim, era sobre ele. Sempre foi. Lucas me pediu desculpas formalmente numa tarde de sábado na minha cozinha, sentado na mesma cadeira onde sempre se sentou desde criança, com o café na frente e as palavras escolhidas, com o cuidado de quem sabe que uma desculpa que não custou nada não vale nada. Ele disse: "Mãe, eu fiquei parado naquele corredor. Eu vi e não fiz nada. Não tem justificativa que preste." Ouvi até o fim. Depois disse: "Lucas, você é meu filho e eu te amo. Mas o homem que você vai ser de agora em diante é mais importante do que o homem que você foi naquele sábado. Usa isso como régua." Ele assentiu. Ficamos em silêncio por um momento. Depois aqueci o café e mudamos de assunto. Não aceitei o Lucas de volta como se nada tivesse acontecido. Aceito ele como filho, com tudo o que isso significa, incluindo a decepção e a reparação. Mas não fingi que aquela tarde não existiu, porque fingir seria desonrar a própria dor, e minha dor sempre foi honesta. A irmã Beatriz veio me visitar no mês passado. Ficou 2 dias, dormiu no quarto de hóspedes, comemos junto, rezamos juntas na minha sala numa manhã fria de domingo, com a luz entrando pela janela do jardim. Na tarde do segundo dia, sentadas com chá na varanda, ela disse: "Elvira, você saiu desse ano diferente." Perguntei: "Melhor ou pior?" Ela pensou por um momento. "Mais inteira." Gostei dessa palavra. Inteira. Não vencedora, não vingada, não superior. Inteira. Porque é isso que essa história foi no fundo, quando tiro a camada da humilhação e da injustiça e do dinheiro e dos documentos legais. Foi uma história sobre me recusar a me fragmentar para caber num espaço que alguém havia decidido que era meu. Fui a vida inteira a mulher que trabalhava, a mulher que construía, a mulher que sustentava em silêncio, a mulher que engolia em seco porque o amor e a família valiam mais que o orgulho. E tudo isso é verdade. Continuará sendo verdade. Mas há uma linha. E quando alguém pisa nessa linha com a arrogância de quem acha que você não vai notar ou não vai reagir, a resposta não precisa ser raiva. Pode ser simplesmente clareza. Clareza fria, documentada, irrefutável. A clareza de quem passou 40 anos aprendendo que o dinheiro de verdade não grita, que o poder de verdade não precisa de plateia, e que dignidade não é o que você exibe para os outros verem. É o que você protege quando acha que ninguém está olhando. Vivo meus dias com a mesma simplicidade de sempre. Acordo cedo, caminho no parque, tomo café na xícara com um lascado na borda. Vou às lojas, converso com a Célia, cuido do que é meu com o cuidado de quem sabe o valor do que tem, porque lembrou de onde veio para ter. Visito a Beatriz uma vez por mês, recebo o Lucas e o Gabriel uma vez por semana. E nas noites mais quietas, quando a sala está em silêncio e a única luz é a do abajur de canto, pego a foto do Maurício que fica na prateleira da estante e fico um momento com ela na mão. Não de tristeza, de gratidão. Por tudo que construímos juntos. Por tudo que continuei construindo depois que ele se foi. Por nunca ter deixado o tamanho da minha conta bancária definir o tamanho da minha dignidade, mas também por nunca ter deixado a minha dignidade ser pisoteada por quem confundiu humildade com fraqueza. Dignidade não se compra, mas às vezes precisa ser paga. E quando precisa, eu pago, sem piscar. Se essa história chegou até você, é porque ela era para chegar. Compartilha com alguém que precisa lembrar que humildade não é fraqueza. Se inscreve no canal e clica na próxima história que está aparecendo na tela agora, porque ela é ainda mais forte do que essa.